Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, iniciamos mais um programa Memórias Médicas Piauiense. Esse programa que vai ao ar pela RFM Universitária toda terça-feira às 10h30 da manhã, com reprise às 22 horas. Também você pode encontrar as gravações aqui realizadas no Spotify, no YouTube e no Instagram. Siga-nos lá para ver a construção da história da medicina do Piauí através das entrevistas dos médicos que a fizeram. Hoje temos um enorme prazer de receber um dos mais consagrados psiquiatras da nossa terra e do nosso país. O professor Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, extremamente rico na sua história médica e com enormes colaborações para a nossa vida, em especial do piauiense. Muito prazer recebê-lo aqui. Espero que estejamos bem à vontade de compor essa história com tantos fatos memoráveis da sua vida. Pois é, doutor Luiz, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui do seu lado e diante de uma experiência, uma expectativa de construção de uma coisa importante, memórias da medicina. Memória, acima de tudo, gratidão, é reconhecimento, né? Então, vamos nos entender dessa forma. Onde o doutor Anfrísio nasceu? Nasceu em Teresina? Nasci em Teresina em 1944. E especificamente em algum lugar, uma maternidade, ou em casa mesmo? Numa residência da Praça João Luiz. E aí faz seus estudos todos em Teresina até a universidade? Não, eu saí de Teresina aos 16 anos para a Bahia, fui interno do Colégio Maristas, onde fiz o científico, já tinha feito o ginásio aqui no Liceu, e logo em seguida o vestibular de medicina na universidade. Essa busca da medicina, ela teve uma razão especial? Alguém lhe inspira? Há uma influência de algum médico da família? Como procedeu isso? Essas influências inconscientes são muito frequentes e às vezes não se percebe. Mas eu tive pai médico, avô médico, bisavô médico. Não era o quarta geração de médico, né? O Jacó Almendra, meu bisavô, o Anfrísio Lobão, que foi prefeito de Teresina, médico, e meu pai Mariano, também médico. Então, provavelmente a influência vem atávica. O bisturi já andava em casa, não se trocava um bisturi por um garfo ou uma faca, não? Mas aí faz o curso de medicina na Bahia e em seguida volta a Teresina ou prosseguiu ainda em algum conhecimento? Não, vim imediatamente para Teresina. Com poucos dias de formado, estava empregado no Meduna. O Meduna não tinha médico, ou tinha muito pouco, só 2. E eu cheguei e logo fui empregado. Mas a aspiração de entrar na universidade me fez, mais adiante, já em 73, 72, 73, 74, ir para o Rio de Janeiro fazer um curso de residência, fazer uma especialização. E assim foi. Voltei, continuei na universidade. Em 78 havia umas novidades sobre prevenção e psiquiatria, eu fui na Espanha, onde passei um ano fazendo um aprendizado de prevenção e psiquiatria. Em Madrid mesmo? Madrid, na Universidade Complutense de Madrid. Então trabalhou com o professor Alonso Fernandes? Sim, muito conhecido. Trabalhei com o professor Alonso Fernandes e o trouxe ao Piauí. Ah, que beleza. Nós fizemos aqui do Piauí o primeiro congresso Norte e Nordeste de Psiquiatria. Então eu convidei o professor Eustáquio, do Rio, tinha sido meu professor, o professor Álvaro Rubinho de Pinho tinha sido meu professor na Bahia, e o professor Alonso Fernandes, que tinha sido meu professor em Madrid. Eu tive com os 3 professores desse congresso. E essa psiquiatria, ela aparece na sua vida de que forma? O que fez trilhar esse caminho? Olha as influências de novo inconscientes sem a gente perceber. Meu pai era laboratorista e eu comecei querendo fazer laboratório. E fui, inclusive, instrutor de histologia, pensando em vir a ser anatomopatologista.
Mas não deu certo. Quando chegou no terceiro, quarto ano, com psicologia médica, com psiquiatria, eu me apaixonei pelo assunto. Digo, vai para lá, esse laboratório, meu pai não gostou, nem meu laboratório que era para ficar para você. Não quero saber de laboratório. Então, quem herdou essa genética do laboratório foi a doutora Terezinha. Pois é, ela acabou sendo patologista. Muito bem. Veja que esse era um tempo diferente do atual. Chegar formado e de imediato conseguir emprego. Já existia também o Hospital Aurelino de Abreu. O senhor trabalhou no Aurelino de Abreu também? Também no Aurelino de Abreu. Mais adiante eu consegui um emprego aí no Estado, né? Um emprego no Estado, no Aurelino de Abreu. E fiquei trabalhando nos 2 hospitais durante algum tempo. Como o senhor vê assim, esse papel do Dr. Clidenot em construir um hospital que tivesse algumas características, creio que desse mais condições de tratamento, de melhor condições de tratamento para os pacientes? Clidenot foi um vulto excepcional na medicina do Piauí e mesmo um grande nome na medicina nacional. Além das letras, era da Academia Piauiense de Letras. O Clidenot chegou no Piauí e encontrou um asilo de alienados, ali onde é o Verdão, por ali assim. É uma coisa horrível, porque não tinha remédio, não tinha nada. Era amarrar o doente, tirar o doente da rua ou de casa e amarrar o doente. O Clidenot transformou o asilo de alienados num hospital. O Clidenot que trouxe para o Piauí, e o Piauí foi o primeiro estado no Brasil a aplicar-se eletrochoque. Foi um sucesso o eletrochoque em 1937. E depois a clorpromazina, o Amplitil. Mas isso tudo foi trazido, a clorpromazina de 51. Mas o Clidenot transformou o asilo de alienados num hospital. Inclusive mudou o nome, botou o nome de Aurelino de Abreu. Pois bem, o Clidenot é uma grande figura, inteligente, disposto e trabalhador, entendeu que devia fazer um hospital particular, né? E em 10 anos construiu. Ele começou em 44 e inaugurou em 54 o Meduna, que é um hospital modelo. Era. O senhor está falando de 2 coisas que são revolucionárias da psiquiatria, que é exatamente a eletroconvulsoterapia, e uma droga que realmente impactou, até hoje importante no tratamento dos pacientes, porque até essa época, creio, me diga se eu estou falando certo, os avanços dentro da psiquiatria eram apenas de humanização, a participação do Pinel, e de certo modo não havia realmente um impacto de tratamento. Fica a ideia, ou pelo menos nos consome a ideia de que como não é tão feliz ser um psiquiatra. Já hoje não. Hoje nós temos uma aceitação maior da especialidade e também várias outras drogas que podem ser usadas, garantindo a recuperação melhor de muitos casos. Então há uma evolução nesse tratamento dentro da psiquiatria. Como o senhor vê essa evolução? Em que ponto? A história da psiquiatria começa de fato com Pinel. Antes de Pinel, os doentes eram tipo possessão demoníaca. Né? Eram pessoas possuídas, e alguns iam para a fogueira, na Idade Média. Então, o que aconteceu foi que Pinel entendeu que o doente mental era um doente, não um possuído do demônio. E quebrou as correntes dos alienados em Bicêtre, em Paris. Isso foi fruto da Revolução Francesa. Pô bem, mas isso se alastrou muito lentamente pelo mundo, né? Porque não havia tratamento. O primeiro tratamento foi com von Meduna, que antes dele não havia nada, né? Se experimentava banho de água gelada, se experimentava febre com plasmódio, se provocava uma malária no doente, mas von Meduna, em 1974, inventou o tratamento com o cardiazol. O cardiazol só durou 3 ou 4 anos, porque o cardiazol, embora ajudasse tremendamente os quadros psicóticos, o cardiazol é de um sofrimento tremendo. O doente me dizia que tinha a sensação que estava empurrando um ônibus na veia dele, era uma dor incrível.
3 anos depois, Bini e Serlete substituíram o cardiazol pelo eletrochoque. Bom, o eletrochoque até hoje perdura. Aqui e acolá ainda se usa, inclusive em Teresina. Ainda se usa eletrochoque hoje, com anestesia geral. Outro tipo de abordagem. Tudo diferente, mas o fato é que o eletrochoque foi um sucesso para tratamento da esquizofrenia, dos doentes delirantes, sobretudo agudos, crônicos nem tanto, mas os doentes agudos, delirantes, por exemplo, pacientes agressivos, muitas vezes cometiam crimes. Então, o eletrochoque, em 1937, ocupou o espaço do cardiazol, e em 1951 houve outra revolução, a psicofarmacologia, que começou, como que você falou, com a clorpromazina, o ampliquitil. Foi um remédio excepcional, que hoje é usado também, mas que logo surgiram, as pesquisas foram ampliando isso, vieram em 57 os antidepressivos, que são importantíssimos, porque as depressões é que mais levavam ao suicídio. Então, com os antidepressivos a coisa melhorou consideravelmente, e hoje tem bastantes recursos psicofarmacológicos notáveis. O senhor foi professor na UF durante toda a sua vida e é registrado a sua participação na disciplina de psiquiatria e de psicologia médica. E produziu, nessa época, um livro que realmente impactou na medicina do país inteiro, que é o Manual de Psicologia Médica. Como é que nasceu esse livro? Que não é um livro grande, é um livro pequeno, mas extremamente interessante. É um livrinho de umas 150, 160 páginas. A ideia é que eu sentia, ao dar aulas de psicologia médica, eu não tinha bibliografia para indicar para os alunos. Não tinha onde ler. O que existia era em espanhol, em inglês, e não vendia nem em Teresina. Então eu inventei essa coisa de fazer um livro. Eu tinha vindo do Rio, tinha assistido às aulas do Eustáquio, uma sequência bonitinha, um programa, gravei as aulas deles todas, eu tinha elas todas gravadas num gravadorzinho, entendeu? Levava, trazia as aulas. Então eu tinha todo um material para escrever. Eu tinha livros estrangeiros e tinham um material do Eustáquio. Então, fui fazendo devagarzinho, primeiro apostilas. Fui fazendo para cada aula uma apostila. Certo. Tinha um mimeógrafo do Centro de Ciência da Saúde. Naquela época era um rodava lá no mimeógrafo. E aí levava para os alunos, distribuía. E essas apostilas acabavam, eu achei que podia encaderná-las, ou melhor, melhorar e fazer o livro. O livro já é de 1983. Aí eu já estava, portanto, com 13 anos dando aula quando saiu o livro. Pedi ao professor de psiquiatria da Bahia, Álvaro Rubim de Pinho, que veio aqui ao Piauí 2 ou 3 vezes trazido por mim. O Álvaro escreveu o prefácio do livro, e achou que lá na Bahia comportava também, porque lá não tinha nada. O Otton Bracht, em Pernambuco, também pediu que ele mandasse para a livraria de lá e vendeu também exemplares lá. E o livro vendeu bem durante aí uns 5, 6, 8, 10 anos. Depois eu mesmo larguei ele de bom. É claro, ele pode estar desatualizado, mas é um marco da bibliografia médica do Piauí, e já resta de fazer 50 anos. Vamos fazer uma festa para esse livro. Doutor Friso, o senhor ocupou diversos cargos no Estado. Foi secretário 4 vezes, secretário de Saúde 2 vezes, secretário de Educação, ainda foi secretário de Governo, né? É verdade. Essa experiência na secretaria, na construção desse momento na sua vida, como é que o senhor veio olhando agora de trás para frente? Pois é, eu tive uma oportunidade única de, não sendo político, nunca tendo me candidatado, participar da administração, de dentro da administração, poder observar não só as coisas e, se possível, influir. Quer dizer, foi um tempo bom, sobretudo na Secretaria de Saúde. Foi um tempo bom, porque eu tive a oportunidade de ter o ministro Valdir Arcoverde lá. Uma época boa. O Piauí não tinha recursos, mas eu consegui carregar recursos. E aí fizemos o hospital pelo interior. Eu fiz um programa de saúde mental. Teresina, mas Parnaíba, Picos, Floriano e Campo Maior, porque não tinha psiquiatra nenhuma. Eu consegui alocar em cada desses lugares 10 leitos, um psiquiatra, ambulatório, quer dizer, fizemos um programa de saúde mental. Perfeito. A moda e semelhança, eu fui para o Rio Grande do Sul ver isso, a moda e semelhança do programa de saúde mental do Rio Grande do Sul. Eu fui lá, eu e o Alexandre Nogueira, passamos lá 10 dias
conhecendo o programa de saúde mental. E implantamos aqui. Eu, o secretário, o Alexandre, o coordenador do programa. Perfeito. Quer dizer, então, para mim, foi um tempo de muita realização, foi um tempo de muita satisfação poder participar. Porque o médico, ele trata de 1 ou de 10. Mas o secretário de saúde tem a oportunidade de olhar o estado todo. Quer dizer, de corrigir problemas que estão de Parnaíba a Picos a São Raimundo Nonato. Quer dizer, isso foi muito, muito gratificante. Perfeito. Bom, Secretaria de Educação, bem menos, porque foi pouco tempo e ela é um monstro, a gente nem consegue abarcá-la completamente como a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Governo, essa então era política pura. Não vou dizer que me desagradou, porque eu não vou ferir aquele que convidou, mas não era o meu ramo, não era o meu métier. Mas de qualquer maneira, aí nós temos uma coisa, quer dizer, o homem que não é político é o primeiro reitor eleito na Universidade Federal do Piauí. Isso deve ser muito honroso levar esse título. É verdade. E essa experiência como reitor, que aí a gente tem aí, se eu não me engano, o Hospital Universitário colocando suas primeiras pedras. Conte-nos como é que foi esse processo. Luiz, eu falei há pouco que eu tive uma enorme felicidade e sorte. E em sendo secretário de saúde, tem o Dr. Valdir Coveiro, piauiense, irmão do Dirceu, ministro da Saúde. Perfeito. Tive uma outra enorme facilidade. Eu, eleito reitor, Hugo Napoleão, meu amigo pessoal, ministro da Educação. Sim. Então, isso facilitou. Mês depois de assumir a reitoria, por cima de pau e pedra, inferindo alguma legislação, fazendo uma licitação para construir um hospital. Num modelo contratado, sem licitação, o melhor arquiteto hospitalar de São Paulo, que eu nem conheci, o Gross. Então, o fato é que o MEC, o Ministério fez tudo. Eu tinha um ministro lá, digo, olha, eu quero um projeto, esse é o melhor de São Paulo. Pois contrata, mas essa licitação é eleita. E sim, fez-se o projeto, fez-se a licitação aqui, 2 firmas ganharam, comecei o hospital, eu me assumi em outubro, dia 2 de janeiro, estava começando a obra do hospital. Perfeito. Quer dizer, das 2 turmas, numa falta demorou muito para terminar isso. Né? Eu só consegui levantar as paredes e o teto. Veio o Collor tirou o dinheiro de todo mundo. Foi uma coisa horrível, o presidente Collor e aí nos sacrificou tremendamente. E o hospital parou. E aí foi de empurrão, e levou 20 anos. Mas graças a Deus está aí. Deixa eu contar um aspecto curioso. Quando eu tive a ideia do hospital e fui ao ministro, e o ministro, uma semana, autorizou, disse, manda brada. Eu corri para o Piauí e juntei os professores. Eu era professor. Não vou dizer quem, mas estava o grupo de catedráticos, o grupo de professores titulares. Todos. Um deles, que eu não vou dizer o nome, disse assim, eu jovem, eu tinha o quê? 40 anos. Um homem de 60, eu não tinha 40 anos. Disse assim, eu não acredito nesse hospital. Olha, doutor Afrizio, esse negócio do governo federal é muito complicado, arrancar dinheiro. O Piauí não tem esse prestígio. Eu digo, olha, nós temos um ministro. Não, se demora pouco. Olha, o hospital universitário de Pernambuco, que se chama não sei o que Magalhães, Egeu Magalhães, se não me engano. São vários, né? Mas tem o hospital da Universidade Federal de Pernambuco, que é alguma coisa como Magalhães. O hospital Universitário de Pernambuco levou 20 anos. E o hospital universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, está com 20 e está só pelo meio. Ele disse. Aí eu digo, doutor, o senhor me perdoa, mas se o nosso hospital custar 20 anos, previsão, se o nosso hospital custar 20 anos, ainda vai ser bom. Aí eu disse, mas eu não estou mais aqui. Eu digo, não, ainda que eu não trabalhe neste hospital, ainda vai ser bom. O problema é começar. Se chegar daqui a 20 anos, daqui a 20 anos não terá, se a gente não começar nunca. Então, essa discussão nós fizemos dentro da Faculdade de Medicina. Só esse professor foi contra o hospital. Todos os outros, vamos em frente, manda a plaza, conta. E deu certo, né? 20 anos e está aí. Depois
cargo de reitor e dessa secretaria, o senhor passou a ocupar um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Quando o tribunal começou, chamava-se os ministros. Hoje não é mais. Mas essa experiência também no Tribunal de Contas, de que forma valeu isso na sua vida? Luiz, ministro só no Tribunal de Contas da União. Aqui nunca se chamou ministro. Não. Aqui é conselheiro mesmo. Já entrei lá como conselheiro. Mas olha, a experiência foi boa. Não era a experiência do médico. Foi uma coisa completamente nova para mim. É uma questão de ver se os dinheiros públicos estavam sendo devidamente aplicados. Uhum. E primeiro, segundo ano que eu estive lá, nós reprovamos as contas de 80 prefeitos. Os jornais falavam mal, o tribunal está exigente demais. Quer dizer, foi um tempo bom também, porque nós tivemos o Gesualdo Cavalcante, que era um homem firme, decidido, como presidente do tribunal. Então, o tribunal passou a funcionar a partir daí. Fizemos concurso para auditores e para procuradores, que não tinha nem auditor nem procurador lá. Isso melhorou consideravelmente a análise dos dinheiros públicos. O tribunal construiu uma sede nova, informatizou tudo, computador. Então foi uma fase boa, essa que o tribunal cresceu tremendamente. Não foi por mim, né? Foi sobretudo pela equipe montada pelo Gesualdo Cavalcante, mas que foi além, foi muito além do que estava. O Gesualdo é um homem de extremo valor para a história do Piauí em todos os aspectos, principalmente na cultura, que também lhe empaca na sua vida. Eu volto a lembrar aqui o grande livro Mandu Ladino. Foi um livro escrito, se não me engano, por muito tempo. Nos fale sobre esse livro, esse processo de criação, e que é realmente um dos mais importantes livros da literatura piauiense. Como foi o processo de criar esse livro Mandu Ladino? Eu tinha lido O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, contando a história do Rio Grande do Sul. Aquilo me impressionou tremendamente. É uma história romanceada. Digo, mas que coisa bonita. Como é que o Érico Veríssimo? Mas o Érico era um escritor, eu não era escritor. Mas sonhei. O problema é o sonho. Né? Quando se apega a ele, tudo é possível. Fazer alguma coisa sobre a história do Piauí. Dar uma contribuição para a história, né? E como eu gostava de literatura, como eu lia muito, eu comecei devagar. Não pensava em publicar. Eu comecei devagarzinho como brincadeira. Fiz 2 capítulos e enjoei. Larguei de mão. Eu estava na Secretaria de Saúde, não tinha nem tempo mesmo. Larguei de mão. Passaram-se os anos, 2, 3, eu bato dentro do meu escritório com os 2 capítulos. Me animei de novo. E aí fui devagarzinho e levei mais 6 anos. Passava meses sem escrever, 1, 2 meses sem escrever nada, mas depois impactava de tal maneira a ideia que eu passava a semana toda dormindo 2, 3 horas da manhã escrevendo, consertando, emendando, entendeu? E assim foi indo, e eu fui tomando gosto pelo tema, né? Lendo o tema da colonização do Piauí, pela pata do boi, entendeu? Matando os silvícolas, né? Invadindo terras, entendeu? Foi uma coisa que acabou me empolgando. Mas o livro não é só a história. Eu lembro que tem dois fenômenos curiosos que me chamam muita atenção no livro. A descrição da irmã de Mandu, ela é uma mulher belíssima, né? Ela está concorrendo com a Iracema, lá de José de Alencar. Luiz. E aquelas páginas onde o senhor fala a hora que o Mandu vai matar um caititu. Se eu não me engano, se é um caititu. É um caititu. A descrição da flecha chegando até o caititu é fantástico. Eu acho que todo piauiense tem que ler. Essas 2 coisas aí não são da história, como você disse, é verdade. É o literata escrevendo na sua plenitude. Foi imaginação pura, né? Isso aí foi uma imaginação para preencher espaços, para tornar agradável a leitura. Então, foi nesse sentido que a gente buscou alguns aspectos literários para poder tornar um pouco mais atrativo. Mas é um livro vitorioso, já está na sua 3ª edição. Se eu não me engano, a cogitação de tornar-se um livro, aliás, um filme, a partir do romance escrito. Então, com certeza, ele está impactando realmente ainda hoje. É um livro muito vendido.
o senador hoje, Wellington, gostou muito e entregou o livro de presente para o Paulo Betti. O Paulo Betti se empolgou, divulgou o livro e acabou influenciando uma produtora de São Paulo. E os anos foram passando, vai e volta, me chamam a São Paulo, conversam, me mandam um roteiro, eu corrijo o roteiro, mando para lá, esquecem. E assim nós levamos aí uns 10 anos. Mas vai sair um dia, com certeza. Mas finalmente tem uma novidade. Também influenciado pelo Paulo Betti. Há uns 3 meses atrás me ligou uma produtora dizendo que se interessava no livro por recomendação do Paulo Betti. Perguntei se você já leu o livro. Ele disse, li e gostei. Eu acho que o livro dá um bom filme. Eu queria contratar os direitos autorais. Eu digo, mande um modelo. Mandou um modelo, eu discuti aqui com um advogado, e a novidade é que há cerca de 10 dias atrás assinamos o contrato de cessão dos direitos autorais por 5 anos para a produção de um filme. Vamos ver se agora sai. Deus queira que saia, vai ser uma maravilha para todos nós. O grande médico Anfísio Lobão Castelo Branco chega na sua vida e está acolhido na Academia de Medicina e também na Academia Piauiense de Letras. A academia como um panteão de uma carreira brilhante. Como é que o senhor visualiza esse convívio agora dentro das academias? Eu lembro que Vossa Excelência, Vossa Mercê, também faz parte das duas, né? E, portanto, pode fazer uma ideia bem aproximada do que seja participar dessas duas academias. Eu não queria participar de nenhuma, mas o que aconteceu é que a vida vai levando a gente para certas situações. A Academia de Medicina foi o Arimatea Santos. Não, você tem que ir, você é o psiquiatra da cidade, você é o professor de psiquiatria, você não pode fugir dessa responsabilidade. Depois vamos lá. E depois disso, uma do Ladino, todo mundo na academia passou a dizer, você tem que ir. Eu dizia, não, o Paulo Freitas, o Celso Barros, quantos me procuraram, logo que o Mandu saiu, o Mandu Ladino saiu em 2006, 2008, e eu me neguei, até que faleceu o Eustáquio era de lá, e aí nós dois conversamos sobre o assunto. Você estava entrando na faculdade, eu fui o seguinte, depois de você. Quer dizer, foi uma coisa também de amizade, o Eustáquio Portela, que era da academia, era meu professor e era meu amigo pessoal. Mas nós temos aí um livro também, Abelheiras, que fala da sua fazenda, a fazenda da família, uma fazenda secular. Eu acho que isso também é uma colaboração enorme, não só para a literatura, como para a história do Estado. Esse livro também foi mais fácil de fazer? Esse livro são histórias familiares, praticamente, porque não tinha nada. Não se tinha nada. Mas eu fui procurando tudo que falasse na Fazenda Abelheiras, e começou com Pedro Calmon, na Bahia, na Torre. Né? Então, meus pais, meus avós, não leram nada disto e sabiam pouco. Então o que havia muito era história de Trancoso, história contada assim, folclórica. Eu fui atrás. Quando é que a Abelheira foi criada, quando foi fundada, a primeira missa que teve lá. Eu fui descobrindo peças, o padre Cláudio Melo, entendeu? E outros autores que eu nem me recordo aqui o nome. Eu tenho uma bibliotecazinha lá na Abelheira que desce uns 15 livros, todos falando dela. Que bacana. Tudo que eu consegui por aí. Muito entendeu? bom. Retrato dela de 1930, da Academia Brasileira de do Instituto Histórico, entendeu? Então eu fui, não sei, descobrindo. Quando a gente se interessa, vai abrindo espaço. E o fato é que eu consegui juntar um bocado de coisa. Eu digo, bom, eu vou botar isso escrito, porque senão, depois que eu passar, entendeu? Vamos esquecer tudo de novo. O registro que faz tornar-se ad eterno. Muito bem, estamos aqui nessa extraordinária entrevista com um dos mais consagrados médicos de nosso estado. Foi um enorme prazer recebê-lo, doutor Anfísio. Continue na luta, construindo passo a passo essa belíssima história que não deve ter fim. Porque imagino o quanto sua família orgulha do personagem
que o senhor é presente no nosso estado e com toda essa rica e belíssima história. Muitíssimo prazer em recebê-lo. Se quiser falar mais alguma coisa, alguma mensagem, fique à vontade. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento a você que está lutando muito, está numa fase de muita produção em vários ramos. Quero agradecer a você a oportunidade de registrar essas coisas todas que acabo de dizer aqui. E também agradeço a oportunidade que tive de passar por esses lugares todos e gostar. A oportunidade que me deu com que me senti realizado. Eu me sinto bem. A vida foi grata, né? A vida foi grata. É isso que eu quero dizer. A vida foi grata. Eu me sinto bem. Hoje estou já com os 80 anos. Você disse aí que a família se honra muito. Nunca me disseram, mas eu tenho 16 irmãos que eu adoro, entendeu? Que vivemos muito bem. O fato é que a vida me sorriu. A vida me foi muito grata. E eu agradeço isso. E agradeço as oportunidades e agradeço a você estar aqui hoje contando essa história. Maravilha. Muito bom. Espero contar com vocês assistindo os programas que já foram gravados. Procure o Instagram, Memórias Med PI, e vá acompanhando essas magníficas entrevistas que estamos fazendo. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.